E aí galera, tudo bom? Bem, vamos lá? O intuito desse vídeo é a gente fazer uma revisão breve sobre o conteúdo que irá cair na nossa prova de imunologia, o conteúdo da P1, tá? Nós fizemos isso com o cito, isto e êmbrio, deu super certo, então eu estou tentando manter esse padrão para ver se nós conseguimos elevar a nossa nota. Bom, eu estava tentando fazer aqui no meu computador um levantamento rápido daquelas questões mais cabeludas, aquilo que mais vai estar na prova. Então, bora lá prestar atenção, esse é o momento final. Esse é um momento pré-prova que nós precisamos nos concentrar e trabalhar para que essas nossas notas sejam elevadas. Primeira coisinha que a gente começa a falar dentro da imunologia é relembrando vocês daqueles tópicos que nós trabalhamos na primeira aula sobre imunologia, sistema imunológico e resposta imunológica. São 3 itens que particularmente assemelham-se, mas cada um quer dizer uma coisa. Imunologia trata de uma reação do corpo frente a processos infecciosos. Tecido imunológico e células imunológicas compõem o que nós chamamos de sistema imunológico. E a ação coordenada dessas células e tecidos é a resposta imunológica. É o papel fisiológico da imunidade. Bom, e aí outra coisa que é importantíssima e que cai na prova é a questão sobre imunização ativa e imunização passiva. A imunização ativa está vinculada ao corpo produzir as suas células de defesa contra potenciais agentes patogênicos. Bom, e a imunização passiva vincula-se com a recepção, com a administração no paciente de anticorpos pré-formados para combater um potencial agente tóxico que vai se alastrar de maneira muito rápida e não vai dar tempo de você produzir, por exemplo, os seus próprios anticorpos. Importante é a gente observar que existe a imunidade inata e a imunidade adquirida. Vocês viram muito bem isso. A imunidade inata, ela é própria do ser humano, ela é própria do corpo. Todos os tecidos epiteliais, todo o muco, toda a cutícula, todas as células do tipo natural killers, macrófagos e sentinelas, todos esses que não trazem especificidade fazem menção à resposta imune inata, enquanto que a resposta imune adquirida ela é composta pelas células específicas, pelos linfócitos T, pelos linfócitos B, e a resposta destes linfócitos ela é muito mais acentuada contra um patógeno específico. Então, se existe uma característica que distingue muito bem a imunidade inata da imunidade adquirida, é a especificidade. Assim como a memória. A gente observa que a imunidade adquirida, ela possui memória. Nós vimos isso em sala de aula. Lembrem que as células imunológicas, quando elas são produzidas para combater um determinado agente patogênico, pós o combate, pós resolução do problema, essas células de defesa elas declinam e declinam até desaparecer. Muitas dessas células morrem de fato. Algumas poucas dessas células vão para a medula óssea, se mantêm na medula óssea e lá vão constituir células de memória. Em um segundo momento, quando o indivíduo for novamente contaminado pelo mesmo patógeno, uma resposta muito mais forte, muito mais acentuada, muito mais rápida acontecerá. Tá joia? Então, sistema imune inato e sistema imune adquirido. A especificidade e a memória vão ser características primordiais na diferenciação destas duas. Bom, então os órgãos linfóides secundários são aqueles que estão vinculados com a resposta de fato antígeno-anticorpo, enquanto que os órgãos linfóides primários estão vinculados com a produção dessas células. Tanto que nós lembremos que linfonodo e baço são estruturas muito parecidas do ponto de vista funcional. Isso porque os linfonodos e o baço serão os centros de guerra para que haja o reconhecimento antígeno-anticorpo. Lembra quando um antígeno adentra o nosso corpo, macrófagos e sentinelas capturam células essas que comportarão-se como células apresentadoras de antígeno e elas vão até os linfonodos, vão até o baço para apresentar essas partículas antigênicas aos nossos linfócitos T, aos nossos linfócitos B virgens. Estes que ainda não entraram em contato com nenhuma dessas partículas antigênicas. Os linfonodos estão para o sistema linfático, assim como o baço está para o sistema circulatório, para o sangue. Lembrem que o acesso do agente patogênico
quando ele se dá pelo sistema linfático, ele será levado para o linfonodo. Assim como quando ele acessa o corpo via corrente sanguínea, ele vai ser levado para o baço. E lá no linfonodo do baço haverá aí o grande combate, o grande encontro entre as nossas células de defesa e essas partículas antigênicas. Lembrem também que quando existe o primeiro encontro entre os antígenos e as células de defesa virgem, nós observamos que tanto os linfócitos T quanto os linfócitos B, eles irão se ativar. E desse processo de ativação é que nós temos as células de fato chamadas células efetoras, que migram pelo corpo para poder desempenhar as suas respectivas funções. Bom, vamos lembrar também que o linfócito B tem um grande papel da produção de anticorpos. Dentro da resposta imune adquirida, existe uma resposta humoral e uma resposta celular. A resposta humoral está vinculada quando o antígeno ainda não acessou o interior de uma célula. E então, os anticorpos conseguem encontrá-lo, opsonizá-lo e sinalizar para que os macrófagos consigam realizar a fagocitose, enquanto que a resposta da imunidade celular vincula-se ao encontro de células que foram contaminadas com partículas microbiológicas e que agora precisam ser eliminadas para evitar a multiplicação dessas partículas microbiológicas. Lembrem que os linfócitos T só conseguem reconhecer partículas peptídicas, enquanto que os linfócitos B conseguem reconhecer outras moléculas. Peptídicas também, mas carboidráticas, lipídicas, ácidos nucleicos, outras moléculas que não só moléculas de proteína. Isso é uma grande diferença dos linfócitos T para os linfócitos B. Bom, dando continuidade aqui com relação à nossa prova, nós observamos também que esses linfócitos B, eles irão se maturarem, chamando então de plasmócito, e esse plasmócito será o responsável pela liberação dos anticorpos. Enquanto que lá no linfócito T eu não tenho muito isso. Eu tenho o linfócito T sendo ativado, e esse linfócito T sendo ativado, ele sofre um processo de expansão clonal para posteriormente ser espalhado por todo o corpo em busca de células que já foram contaminadas. Nós vimos, por exemplo, que as células que foram contaminadas com partículas microbiológicas, elas sinalizam para os linfócitos T porque elas expressam, elas expõem partículas peptídicas daquele agente patogênico via moléculas de MHC na superfície de suas células. E, naturalmente, os linfócitos T vão conseguir identificar e vão conseguir eliminar aquela célula, induzindo-a ao processo de apoptose, que é a morte celular programada, uma morte boa, uma morte onde não existem processos inflamatórios associados. Então, a gente tem que lembrar que linfócito T se divide em TCD4 e TCD8. O linfócito TCD4, também chamado de linfócito T-help, ele tem um papel fundamental porque ele vai auxiliar a ativação do linfócito B, assim como a ativação dos macrófagos. Enquanto que o linfócito T, o TCD8, o T citotóxico, é este de fato que vai realizar a resposta celular, a imunidade celular. É ele que encontra então, é ele que reconhece então os peptídeos expressos na superfície das nossas células, tá? Lembrar que MHC é um complexo de histocompatibilidade maior, é através desse MHC que os linfócitos conseguem reconhecer as partículas peptídicas. É importantíssimo lembrar que as células apresentadoras de antígeno utilizam-se dessa bandeja, utilizam-se desse MHC para apresentar as partículas peptídicas antigênicas aos linfócitos T. Se não houvesse esse MHC, não haveria reconhecimento de peptídeo antigênico algum por parte dos linfócitos. Lembre que os linfócitos apresentam o que nós chamamos restrição ao MHC. Trata-se de uma necessidade do linfócito no processo de reconhecimento antigênico para que essas moléculas de MHC, que são sintetizadas, que são produzidas e expressas pela célula que foi contaminada, é importantíssimo que se faça o reconhecimento tanto da partícula peptídica antigênica quanto o reconhecimento dessas moléculas de MHC, dessas proteínas, dessas bandejas por parte do linfócito. Então, isso significa, isso representa a restrição ao
ômega C. Os linfócitos T não reconheceriam peptídeo antigênico algum se não fosse através da apresentação das células apresentadoras de antígeno via MHC. E para a gente finalizar, basicamente, lembrar da inflamação. A inflamação que é uma resposta maravilhosa do nosso corpo, uma resposta fruto à liberação de mediadores inflamatórios na tentativa de eliminar todo o potencial foco patogênico, eliminar todas as células necrosadas e incitar o mecanismo de reparo. Então esse é o grande papel da inflamação. É um erro achar que a inflamação ela foi ocasionada pelo vírus, pela bactéria. Não é a bactéria que libera uma toxina que causa a inflamação. Não é ela em si. Na realidade, o seu corpo responde àquela bactéria produzindo mediadores inflamatórios para que essa inflamação aconteça e os mecanismos de reparo, que os mecanismos de limpeza, eles ocorram.